Boa tarde! Bem-vindos Boa tarde. ao nosso Pod-Enf HUOP. Hoje o nosso quinto encontro, né, Sil? Quinto. Olha, tá rendendo. E nós estamos aqui com as nossas profs, já vou apresentar ela, mas antes de passar aqui para nossas convidadas, nós temos sempre aquele início no qual a Silmara começa falando pra gente como que tá o nosso HU hoje, Sil. Boa tarde. Nosso HUOP hoje está com 298 leitos, 1.046 profissionais de enfermagem. Bastante gente, né? Acabei não falando, né? Mas para quem não me conhece, eu sou a Ana, sou enfermeira no HUOP, atualmente estou na coordenação da educação permanente. Pode se apresentar também, Sil. Meu nome é Silmara Mariano, eu sou técnica de enfermagem e também faço parte da equipe de educação permanente. A melhor equipe do A melhor HUOP. equipe do sul do mundo. Eu fico falando isso porque outro dia a Silmara falou que a melhor equipe é da UTI, sabe? Aqui, ó. Ela não larga a UTI, não. Mas vamos lá, né? Então, hoje o nosso tema, né, é a importância das residências de enfermagem para o HUOP. E nós estamos aqui com as nossas professoras convidadas. Então, nós estamos aqui com a professora Neuci Tonini, que ela é a coordenadora da Coremo, que é a Comissão das Residências Multiprofissionais do HUOP. E a professora Maristela, que é coordenadora da Residência de Gerenciamento em Enfermagem e Clínica Médica e Cirúrgica, certo? Vou pedir para elas se apresentarem aqui pra gente. Podem dar um oi. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Que bom estar aqui, né, participando desse momento com vocês, da gente falar das nossas atividades com as residências. Então, como já foi falado pela Ana, eu sou a professora Neuci, eu sou cria da UniOeste, né, me formei na UniOeste também, fiz o curso de enfermagem, sou enfermeira, e também eu fiz aí especialização na UniOeste, em saúde do trabalhador. E depois, quando eu ingressei na UniOeste como colaboradora em 1998, acho que faz tempinho, né? Acho que a Ana foi minha aluna. E aí depois eu passei no concurso em 2001, mas aí eu já tinha mestrado, aí eu fiz o mestrado na USP, em Ribeirão Preto, e na sequência doutorado, né? Então terminei o doutorado em 2005. Atuo, né, tanto no curso de enfermagem, na graduação, como na pós-graduação, no caso a residência, com aulas teóricas, né, prática, orientação de TCC, orientação de trabalho de conclusão de curso das residências, e desde 2001. E as residências, desde que ela foi fundada, a primeira enfermagem, que foi em 2011, eu estou atuando lá. E também, atualmente, desde 2020, deixa eu ver, ano passado, né, 22, eu Sim. assumi a coordenação da Coremo, como a Ana falou, que coordena as residências multiprofissionais, né? Então, além da docência, eu também tenho um cargo de gestão. Acho que seria isso a princípio. E eu sou Maristela, também sou enfermeira, também me formei pela UniOeste. Estou no concurso da UniOeste desde 2001 também, mas eu já, 6 anos antes do concurso, eu já estava na UniOeste como professor colaborador. Então, depois de 6 anos que saiu o concurso, e eu fiz o concurso. Então, desde 2001 até agora, trabalhando então na docência, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Hoje eu estou coordenando a residência, que é uma residência em enfermagem, que ela é uma especialização, então é residência de enfermagem em gerenciamento de enfermagem clínica médica e cirúrgica. Então, hoje eu faço a coordenação desta residência, que ela é da UniOeste, mas ela é toda desenvolvida estágio. Então, a formação das profs, né, elas são enfermeiras aí, ó. Somos enfermeiras, isso mesmo. Pode ser. Eu ia perguntar onde elas atuam, né? E elas acabaram respondendo. Mas vou fazer uma pergunta, então, assim, profs, qual é a visão do enfermeiro para a docência? A visão do enfermeiro para a docência, na realidade, assim, quando a gente vai para a universidade, a gente tem toda uma expectativa da assistência, né? Uhum. Porque a gente quer aprender. Acho que vocês que passaram também, já por isso a gente quer saber fazer os procedimentos, né? Exatamente. E depois, conforme o tempo vai passando, a gente vai fazendo, a gente vai vendo que tem outras possibilidades de atuação, né? Dentro da nossa profissão, né, que ela tem um leque de atuação. E a docência é uma, né? Então, aquelas pessoas que vão se identificando com o ser professor, com o ensinar,
ela vai logo lá na graduação, ela já vai se identificando com isso, né? E aí, nas primeiras oportunidades, a gente vai se encaixando. Então, como a Maristela falou, a gente está lá. Antes do concurso, eu trabalhei na assistência, trabalhei na Prefeitura Municipal de Cascavel, foi meu primeiro emprego, trabalhei na atenção primária, depois fui para a gestão também dentro da Prefeitura, fiquei 19 anos lá. E eu saí depois, eu já estava na UniOeste, mas depois eu saí porque vi que não tinha mais, dentro da Secretaria de Saúde é onde eu cresci. E dentro da UniOeste sim, né? Porque a gente, como docente, aí a gente acaba se envolvendo com pesquisa, extensão. Então, eu acho que é muito cativante você ver as pessoas crescerem, né? Você pega lá um jovenzinho, hoje estão chegando com 17 anos. E daqui a pouco, né, são colegas de trabalho, são colegas né? de trabalho, que nem a Ana. Tá aí, né, no podcast. Exato. Isso é um orgulho pra gente, né? Então, Verdade. você acompanhar essa evolução, acho que isso é muito gratificante para nós. Isso vai despertando também, eu penso, nos nossos alunos. Quer dizer, como você tem uma visão, né, de estar passando tua experiência, teu conhecimento, e da pessoa ir buscar suas realizações, eu penso que ela também vai pleiteando e vai se delineando. Nem todo mundo gosta da docência, mas ela vai buscando as áreas que ela se identifica mais, né? Importante também que estar na docência não é só estar ministrando aula teórica aqui no campus, dentro da sala de aula. Estar na docência é também acompanhar aquele aluno da graduação, aquele residente que está lá no campo da prática. E esse é o papel do docente também, acompanhar esse aluno, tanto lá na atenção primária, quanto na assistência no contexto hospitalar, ou em outro trabalho. Então, esta relação, além da atividade teórica, essa relação também com a atividade prática, que essa é uma função do docente também, que faz essa orientação didática, pedagógica, que acompanha, então, esse aluno nesse processo de formação. Legal. Falando sobre essa questão de docência, né, vamos entrar então no nosso tema, que é a importância, né, das residências de enfermagem para o HU hoje, né? E nós sabemos que tem alguns programas, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre quais programas, porque nós temos um público que inclui acadêmicos, então às vezes estão nessa fase e ainda não sabem, né, o que tem disponível por aqui. Temos os funcionários do hospital que às vezes também não tem noção de quais são as residências e tudo mais, e o nosso público em geral, né? Então que vocês falassem um pouquinho sobre quais são essas residências, quando que tem as provas, que a gente sabe que tem um processo de seleção, quando é que entra o aluno novo, qual que é a carga horária, o que faz, no caso, em resumo, essas residências aí? Vamos explicar. Ótimo. É isso aí. Então, eu vou falar um pouquinho do geral, daí a Maristela ela fala mais do específico da coordenação lá da residência da enfermagem. Então, hoje, como a gente está falando, como eu coordeno a Coremo, hoje nós temos 10 programas de residências dentro do HU, né, da UniOeste, mas que todas atuam lá. A gente tem uma que atua aqui na UniOeste, no campus, que é de odontologia, duas, né, na realidade. Então, esses programas de residência multiprofissional ou uniprofissional em saúde são modalidades de pós-graduação, é lato sensu. Então, já são profissionais. Então, é o enfermeiro, é o odontólogo, né, é o farmacêutico, é o fisioterapeuta, que eles vêm buscar o quê? Eles vêm buscar uma capacitação após a sua graduação. O que a gente fala? A graduação, ela dá uma formação generalista para a gente, né? Para qualquer um de nós, qualquer profissão. Mas, no decorrer, a gente vai precisando de uma especialização, ou mesmo na graduação, a gente já vai se identificando com uma área afim. E a residência, ela vai dar isso, né? Ela vai dar o quê? Só que é uma modalidade que 80% da carga horária é na prática em serviço. Então, é lá, sendo acompanhado por um profissional com experiência, né, dentro do hospital. Então, ela vai adquirir o quê? Uma experiência na área que ela escolheu. Então, dentro da enfermagem, nós temos hoje 3 residências, que é uma de gerenciamento, né, em serviços de enfermagem, uma que é de vigilância e controle de infecção, e a enfermagem obstétrica, que a gente iniciou esse ano, em 2023. Aí nós temos 2 de odontologia, né, que é específica para odontólogos. Sim. Temos uma de fisioterapia, que também é para fisioterapia, 2 de farmácia, que são para farmacêuticos, e 2 multiprofissionais. Nessas multiprofissionais, a gente tem vários profissionais da saúde, que inclusive a enfermagem, né? Nas 2 a gente tem enfermeiro que atuam, né, nessas 2 residência multiprofissional. Então, qual que você falou da carga horária? A carga horária, ela é extensa. Então, o aluno, o profissional, quando ele vai escolher uma residência, ele já sabe
que ele tem uma carga horária que representa hoje 5.670 horas. Dessas, 80% ele vai estar no serviço, aprendendo a sua prática profissional, e 20% é teórico, ou teórico-prático ou teórico. Que são as aulas teóricas, que são as visitas para outros serviços, né, que são as atividades extra-classe ou mesmo na classe. Então, ele tem uma carga... Isso representa o quê? Uma dedicação desse profissional de 60 horas semanais. Então, não é pouco, não. Então, reside no HU mesmo, reside, né? No HU. O nome já diz, né? Residente. Então, a residência dele passa a ser o hospital onde ele escolher fazer a residência. Então, no nosso caso, o HU. Então, mas assim, é uma experiência única, né? Porque, como eu falei, como a gente sai da universidade com muita coisa, tem de tudo, mas no fim a gente não sabe quase nada, né? Porque exatamente. É generalista, a gente sai com deficiência, né? A gente sai com o básico, mas a gente busca daí tentar se especializar. E além né, de outras modalidades que são muito mais teóricas, a residência ela tem esse diferencial, que é o foco dela é a prática em serviço. Então, 80% da sua carga horária é lá. Não sei se a Maristela quer complementar aqui. Dessas residências, então, especificamente a residência, uma das residências de enfermagem, que é a residência de gerenciamento de enfermagem, clínica médica e cirúrgica. O que é essa residência de gerenciamento? É aquilo que a gente já falou, que quem faz a residência, ele reside em algum lugar. No nosso caso, é o hospital universitário. Essa residência que a gente tem foi a primeira residência de gerenciamento da enfermagem que foi criada e que ela existe até hoje. Ela foi criada em 2011. Então, hoje, a gente tem 12 anos, é uma residência que ela já está fortalecida, que ela já tem uma história, já tem mais de 70 profissionais que já passaram por esta residência e que hoje estão no mercado de trabalho. Então, a residência, ela é desenvolvida, que nem a professora Nilce falou, são 5.670 horas. São 2 anos. Para este residente, quem é esse residente que faz esta residência de gerenciamento? É um enfermeiro. Ele já é formado, já acabou a graduação, então ele participa de um processo de seleção para que ele, então, possa ser selecionado, se aprovado. Ele vai estar conosco durante 2 anos. Agora, nesse momento, a gente está... em processo de seleção das novas turmas que vão iniciar no primeiro dia útil de março e estão participando desse processo. Esse residente, esse enfermeiro, ele vai ficar conosco durante 2 anos. No primeiro ano a gente identifica como R1 e no segundo ano como R2. Especificamente na residência de gerenciamento, o primeiro ano ele fica na assistência. Ele passa pelo pronto-socorro, pela UTI, pela unidade de urgência e emergência, pelas unidades de internação. Então, ele passa aprendendo, praticando a assistência. Importante lembrar que este residente, quando ele está no R1, no primeiro ano, quando ele está no serviço, ele sempre vai ter uma pessoa que a gente chama de preceptor. Esse preceptor quem é? É o enfermeiro que é do serviço. Ele vai acompanhar esse residente, esse enfermeiro residente. Ah, mas você já é enfermeiro, você pode fazer. Ele pode, mas ele está em processo de formação. A residência é uma pós-graduação, então ele está em processo de formação e ele é acompanhado, então, no serviço por esse preceptor, esse enfermeiro do setor. E quem acompanha esse preceptor é um professor, que é aí que entra a questão da importância da docência, que a gente chama de tutor. Esse professor, que ele é o tutor, ele vai acompanhar tanto o residente do serviço quanto o enfermeiro, que é o preceptor. Ele vai fazer a avaliação, vai fazer a parte didática, a parte pedagógica, aí é competência e atribuição desse professor fazer essa parte.
No segundo ano, o residente... outra questão, o residente a cada 2 meses ele passa por uma avaliação para ver se ele conseguiu aprender lá naquele setor, se ele teve compromisso, se ele foi responsável, se ele atendeu os objetivos, ele passa por uma avaliação. No segundo ano da residência de gerenciamento, o enfermeiro fica mais nos cargos de gestão. Na direção de enfermagem, fica na coordenação do pronto-socorro, na coordenação da UTI, lá no NIR, que é a coordenação dos leitos. Sim. Então, ele fica mais em cargos de gerenciamento. Também sempre acompanhado por um preceptor, que é o enfermeiro serviço, e orientado por um tutor, que é o professor que vai estar acompanhando. E importante também que o residente ele tem uma bolsa auxílio. Como ele mora dentro do hospital universitário, são 60 anos, 60 horas por semana, ele tem que sobreviver de alguma forma, né? Ele não tem, faz dedicação exclusiva. Então ele recebe uma bolsa, um pagamento, né, por esse trabalho que ele faz. É uma bolsa que ela é paga pelo Estado, então ele recebe todo final do mês. E ele tem direito também a férias. O nosso residente, nesses 2 anos, ele tem 30 dias de férias no primeiro ano e 30 dias de férias no segundo ano. Então, ele também pode estar utilizando, né, aproveitando e tirando férias. O residente, 80%, que nem a professora Neuci falou, já são atividades práticas, aprende no serviço. E 20% são atividades teóricas ou atividades teórico-prático. As atividades teóricas, basicamente, elas são desenvolvidas por docentes, por professores aqui da UniOeste ou por professores de outros locais e também pelos próprios enfermeiros dos serviços. De dentro do hospital universitário. Eu penso que até quando o profissional escolhe, né, ir para... Né, ele opta, né, porque é uma opção dele de continuar esse caminho dele de preparação para a profissão, e ele escolhe a residência, ele já está ciente que que é uma carga horária, a gente fala que não é fácil, né? A Ana fez, é uma carga horária pesada, de dedicação, mas o que ele ganha com isso depois, enquanto um profissional, ele vai ser um profissional diferenciado no mercado, né? Um profissional de destaque. Então, ele vai sempre estar buscando o quê? Ou as melhores posições dentro das empresas, porque ele tem um diferencial, né, que é a residência. O HU já é uma janela, né? Porque eu sei que eu trabalhando na UTI, quando a gente falava assim, eu trabalho lá na UTI, nossa, o pessoal, quer vir trabalhar com nós? Estamos precisando de profissional aqui e tal. Então, tipo assim, só o fato de você estar ali no HU, tu tá aprendendo ali, já abre aquela porta, né? O HU é uma escola, né? Exatamente. O que chega ali, quer dizer, tanto para qualquer profissional ali passando pelo HU, a experiência que ele ganha, né? Pelas situações que ele passa, pelos tipos de atendimento que a gente presta e pelo tamanho da população que é atendida no HU. Então, não tem como, né, ele não sair bem informado, né? Com uma pós, assim, muito bem, ele sai bem qualificado, né? Para assumir as suas funções em outras instituições. E a gente tem percebido, né, esse nosso egresso indo para até fora daqui, em outros estados, inclusive, trabalhando, né, assumindo posições aí de destaque. Até. É verdade. Né? Hoje a gente tem ex-residente, é o caso da Ana, depois eu queria até que a Ana desse um depoimento, né, da vivência dela. Ela foi residente da residência de gerenciamento, depois que ela deu um depoimento dessa vivência. Hoje a gente tem, tanto que a residência ela prepara para o mercado de trabalho, tanto para o serviço quanto para a gestão, que hoje a gente tem ex-residente em vários e diversos, além de estados, em serviços, tanto na assistência das coordenações, a Ana aqui na educação permanente, a gente tem vários ex-residentes que estão na docência. A gente tem que trabalhar, que ficaram, né, na docência, tanto aqui na própria UniOeste, quanto em outras instituições privadas. Então, o campo, o leque de atividades
que abre para esse residente é enorme. Inclusive, né, Maristela, assumindo cargos de coordenação de cursos de graduação. Exatamente. A gente tem Sim, duas temos a Vanessa, né? universidades, A Vanessa lá na Univel. exatamente. Exatamente. E a Débora na Unipar, né? E a Débora na Unipar. Isso, então a realmente. gente tem nossos ex-residentes, né? Nossos ex-egressos. Então eles estão assumindo. E isso nos orgulha muito, né? Porque a gente sabe que está preparando, se não está preparando para a própria, né? Não está sendo Pra aproveitado nós, dentro né? da universidade, do HU, mas ele está contribuindo aí com a sociedade, né? Formando novos Exatamente. profissionais. Eu acho que Legal. isso só fortalece a questão da importância do hospital universitário e a importância do ensino dentro do hospital universitário, né? Desse vínculo que se tem, que se prepara esse enfermeiro para o mercado de trabalho. Falando sobre essa questão da experiência, né, como as trouxas falaram, né? Eu fiz residência de 2019 a 2021, né? A residência de gerenciamento, enfermagem, clínica médica e cirúrgica. E eu divido a minha vida profissional como antes e depois da residência. Porque, realmente, como a Prof. Neuci colocou, né? Você sai da graduação, a gente teve muita teoria, fez muito estágio. Eu vim da UniOeste, então a gente tem estágio, não tenho o que reclamar nesse sentido. Tem muito estágio. Mas você pega um aluno lá, como a professora falou, normalmente mais novo, ou mesmo que já tenha outra experiência na vida, mais novo naquela área, digamos assim, né? E você faz um monte de estágio. Às vezes a gente não consegue ter o 100% de aproveitamento em tudo. Então, com as residências, a gente consegue se direcionar a algo, né? E eu queria muito a residência hospitalar, tanto que eu tinha passado na residência da prefeitura e deu certo, acabei vindo pra cá, né? Larguei a prefeitura lá. É, deu certo. Sim, eu queria muito hospitalar, mas enfim, né? Passei primeiro lá, mas saí de lá e vim pra cá. E eu acho que divido nessa questão do a minha vida profissional entre antes da residência e depois por isso, porque todos os setores que eu passei no HU no primeiro ano na assistência, a gente passa em 6 setores. Então a gente conhece muitos profissionais do hospital, trabalha com todos eles, né? E no segundo ano, que é o ano da gerência, então a gente aprende a fazer gerência. Tanto que hoje, para eu ser coordenadora, não é exigência, né? Como é que se fala? Favorece, né? Você ocupar um cargo de coordenação se você tem alguma especialização, algo ali vai te favorecer, mas não que seja uma exigência para o cargo. Mas eu digo que facilita muito mais a minha vida estar onde eu estou hoje, por causa da residência, né? E eu valorizo, eu sou uma pessoa, não é porque as profs estão aqui, a Silmara é testemunha, a Fran tá aqui também, né? Eu valorizo muito a residência. Então, sempre que eu vou, a gente recebe acadêmicos agora, né? A vida vai rodando, né? Então, quando vão os acadêmicos lá no setor, eu sempre falo, tente uma residência. Não, claro, não precisa de ser, né? Porque eu sou apaixonada pelo gerenciamento, todo mundo vai fazer a mesma, não, né? Mas eu sempre falo, opções, vê né? a área que você gosta, às vezes aqui no HU. Acho que tanto que a gente colocou hoje já do centro obstétrico, né, foi um ganho pra gente, né, essa residência nova, porque às vezes o pessoal tinha que se deslocar daqui pra ir fazer em outra região, né. Então eu sempre falo, eu sou uma pessoa que incentiva todo mundo a fazer residência. Claro que com a graduação você já sai um enfermeiro generalista, né, assim como médico ou como outro profissional, você pode atuar, mas fazer a residência eu vejo ali assim como um diferencial. Realmente, assim, é um destaque, é um campo de experiência. E é isso, a vantagem de você estar ali respaldado. Você tem a sua tutoria, você tem os preceptores, que são os enfermeiros ali do hospital. Isso a gente coloca as profs agora para falar na integração, porque a gente recebe o profissional do HU e o profissional tem que entender isso. Falando agora para os nossos enfermeiros, os nossos profissionais, toda a equipe de enfermagem que está lá assistindo a gente, acompanhando. A partir do momento que a gente entra no hospital escola como funcionário, a gente vai estar recebendo os alunos, os residentes. Então a gente tem feito essa fala na residência também da importância de saber que todo mundo vai trabalhar junto. Eu não, sei lá, não sou professor. Mas a gente está no hospital escola. Então vai estar ali dentro das nossas funções, tá ajudando, tá orientando esse pessoal também. E esse enfermeiro que está lá, ele participa da avaliação desse residente. Sim. Então, por isso é importante isso que você coloca, porque além de ele estar no dia a dia vivenciando e participando com o residente, ele participa da avaliação, ele faz a avaliação do residente. A gente tem tentado colocar nas integrações, eu falo das integrações porque nós participamos da recepção dos funcionários. O funcionário chega no hospital, vai estar lá vendo educação permanente. E uma galera, a gente até fez um coffee esses dias, né? Com todos os palestrantes, nós temos só 35 pessoas envolvidas, né, Sil? Então é muita gente. Então, uma dessas falas é sobre a questão da residência, para que o profissional já entre no hospital entendendo, vai ter aluno, vai ter acadêmico, vai ter residente, e a gente vai trabalhar todo mundo junto, né? Para o crescimento de todos também, eu acho né? que isso que você coloca de trabalhar junto, dele entender que o hospital, ele é um hospital universitário, porque a gente tem uma história anterior ao hospital universitário, que ainda está
está na cabeça de algumas De pessoas, algumas né? pessoas, Que é hospital, infelizmente, como é né? que é hospital regional. Hospital Isso regional. já não é mais faz tempo. Então, essa cultura de hospital-escola é que a gente tem que ir disseminando. Então, esse trabalho de vocês eu acho importantíssimo, né? Quando faz o acolhimento, né, de novos profissionais, de estar deixando bem claro que, além dele ser um profissional ali, enfermeiro, ele também é um educador. Exatamente. Né? Ele Do também jeito que vai ensina, exercer também aprende, isso. né? Ele também vai uma exercer a troca. docência, porque ele está num hospital-escola. E estar num hospital-escola, eu tenho que ensinar. Né, porque eu vou ter aluno direto. O tempo de inteiro. todas O tempo as todo. áreas, o tempo todo. Então, eu tenho que ter essa consciência e, né, e essa vontade de ensinar. Eu não posso me negar. Né, porque eu já sei que eu estou entrando trabalhar num hospital universitário. Uma das minhas atribuições num hospital-escola também é ensinar. É uma coisa Então, que é eu uma coisa- penso... Desculpa, prof. Não, pode falar. Uma coisa que eu penso, assim, sempre falei para os meus colegas, como a gente trabalhava na UTI, né? Nós sempre tínhamos muito acadêmico, residente. Eu falei assim, quando você ensina, tanto, né, o enfermeiro, o físio, o residente de medicina que chega lá, você ensinando ele a cuidar daquele paciente, você também tem que pensar que amanhã pode ser você como paciente e ele como seu médico, como seu enfermeiro, né? Então, assim, a gente tem que ter esse pensamento, porque a gente está ajudando profissionais que amanhã vão cuidar de nós, dos nossos familiares, né? Exatamente. Isso é trabalho em equipe, né? Hoje a gente Sim. nenhum profissional da saúde faz o trabalho sozinho, nem o médico, nem o enfermeiro, nem o físio. A gente precisa um do outro, né? Para que aquele objetivo nosso, que é oferecer uma assistência de qualidade, ela tem que ter conexão entre todas as profissões. Exatamente. E eu vejo assim, a enfermagem, como ela fica 24 horas com o paciente, é o profissional que mais fica. Então, também ele tem que ter essa habilidade de comunicação, de interação Sim. com os demais profissionais, de contribuir É o com a elo, né? formação. Né? A enfermagem é o elo entre todos Ele acaba e o fazendo paciente. essa interlocução entre os demais profissionais. Então, eu acho muito bacana isso quando as pessoas entendem, né? Que o seu fazer, ele vai muito além, né? Ele está influenciando outras pessoas. Então, eu sempre falo, o professor é espelho. Eu falo, a gente é o profissional que está lá fazendo o papel de preceptoria. Sim. Porque aquele profissional que chega, muitas vezes, eles são tudo recém-formados. Poucos, né, Maristela, que a gente recebe, Insegurança, que já tem medo, né? alguma experiência profissional. Ele sai da universidade e já vai tentar uma residência, uma pós para ele se aperfeiçoar. Então, a gente tem que entender que essa menina estão chegando com uma expectativa, né? E que a gente não pode frustrá-los, né? Então, por isso, o bom acolhimento, eu acho que o HU, ele tem feito isso, né? Ele tem desempenhado o seu papel nesse quesito. A gente tem tido uma abertura muito grande, né? Principalmente das direções, da direção de enfermagem, da direção geral, em relação a gente fortalecer também o ensino dentro do E com hospital. isso também, né, nós temos agora bastante docentes inseridos no hospital, porque antigamente nós não tínhamos, né? Hoje tem comissões, temos coordenações, enfermeiros rotineiros, né? Vocês que estão lá sempre Mas por quê? acompanhando. Por que É. isso? Por quê? Por quê? Vocês Porque é um foram hospital conquistando, universitário, né? exatamente. Então, Vocês foram isso. conquistando, vieram chegando. E para ser um hospital-escola, a docência tem que estar dentro, né? O professor tem que estar lá. Né? E fazendo o seu papel, que é participar, como você fala, dessas comissões e fazer a diferença, né? Quer dizer, qual é o meu papel dentro dessas comissões? É trazer coisas novas, é trazer sugestões para melhoria, é assessorar as direções, né? Do que a gente pode melhorar as fragilidades que podem existir dentro do HU, que a gente tem, a gente sabe, Muitas, né? Então, o papel do professor também é esse, né? Estar lá dentro, contribuindo com essa melhoria dos processos de trabalho dentro do HU. Então, eu acho, assim, importantíssimo. Eu falo, e cada vez mais, acho que o professor tem que estar lá. Então, né, hoje, agora, esse ano, né, tem professor assumindo o enfermeiro rotineiro, né, que fala. Sim. Isso é muito importante, né? Porque ele está ali contribuindo também com o profissional que está ali no dia a dia, que muitas vezes ele, ou pela própria rotina dele, ele não consegue se atualizar. E o professor, ele tem essa função
de estar trazendo essas mudanças, essas novidades para a equipe dali do serviço. Sobre esses rotineiros, uma observação é exatamente isso. Nos setores que a gente entrou, que tem um rotineiro, que é um docente, né? Nós vemos assim que houve uma mudança na questão dos treinamentos, né? Eles começaram a investir bastante em treinamento, em resgatar alguns protocolos, né? Eu já falei aqui em outros momentos, né? Tudo que a gente faz dentro de uma instituição de saúde é respaldado lá um protocolo que diz como tem que ser feito. E às vezes a gente deixa lá esquecido, né? Então eu vejo lá nós, enquanto serviço de educação, que houve, né, um olhar para essas questões aí a partir do momento que os rotineiros docentes, né, começaram a ter essa parceria também. Achei isso bem interessante lá no nosso caso, que a gente recebe, né? Tudo relacionado com treinamentos. Eu sempre comento com a Ana, até ontem a gente estava comentando relação de enfermeiro e técnico, né? Eu falo como técnica, que eu falo assim, que eu sempre entendi que nós técnicos, nós temos a arte do cuidar, né? Nós saímos do nosso curso sabendo cuidar de um paciente. E o enfermeiro, ele vem com a ciência do cuidar, né? Ele vem com uma visão além. E os dois têm que caminhar junto para o bem do nosso paciente. Porque nós estamos ali pelo nosso paciente, né? Então, assim, se temos eu lá na UTI mesmo, a Ana fica brava porque eu só falo da UTI, mas é porque a minha maior vivência foi a UTI. Né? A sua paixão, né? A minha paixão. Eu aceito. amo UTI. Só aceito e sigo. Que bom, né? Que tem quem gosta de UTI. Quem gosta de ser cirúrgico, né? Quem gosta de enfermaria. E isso é importante que você coloca, Sil, porque é a mesma relação do residente com os demais residentes e com os alunos da graduação que circulam dentro do HU. Sim. E com todos os profissionais. Esta troca entre o fisioterapeuta, entre o enfermeiro, isso faz crescer, né? O nosso e hoje a gente percebe que o nosso qualidade de residente, ele tem bastante respeito e ele é muito bem acolhido no hospital universitário. Sim. Tanto pelos serviços, quanto pelas direções. Isso é importante. Bem amplo, né? Exatamente, tipo, esse acolhimento, a importância, porque hoje a gente já consegue perceber a importância de se ter esses meninos, né? Esses residentes dentro do hospital universitário, né? Fazendo esse... Mesmo. E eu acho importante também isso que vocês colocaram, essa troca que tem que existir entre todas as direções do hospital universitário e a universidade. Isso é importante, isso fortalece tanto o ensino quanto a assistência. Então, ter essa parceria que é importante dentro do hospital universitário. Não tem mais como separar. Não tem. Eu acho que todo mundo já está percebendo isso, principalmente os profissionais efetivos, né? Que ficam mais tempo. Hoje a gente sabe que a gente tem uma realidade que é uma rotatividade muito grande, né, de profissionais por conta aí de questões de concurso. Mas, enfim, eu vejo que isso está mudando. Nós que estamos ali, né, mais ali no hospital, a gente começa a ver essas mudanças, né? O quanto o ensino já está aparecendo. Precisa melhorar? Claro, a gente sabe que tem que ainda... Mas é uma questão cultural que a gente tem dentro, né, pela própria história, como eu já falei. Mas, assim, eu acho que avançou muito, né? Acho que a Maristela falou isso também. Avançou muito essa abertura, né, do ensino dentro do hospital, porque não tem como separar, né? Ensino e assistência caminham junto. Não tem. Então, se a gente quer oferecer lá, né, sua HU tem uma missão de oferecer uma assistência de qualidade, ele precisa o quê? Do que o ensino esteja presente lá, como a Ana colocou, ó. Né, dá diferença, sim, eu também percebo, né, que quanto mais o profissional, o docente está lá dentro, a gente melhora os processos em todas as áreas. Isso não é só na enfermagem, a gente percebe isso em todos os setores onde o professor está presente, onde ele tem feito o seu papel, né, porque também não adianta ir lá e, né, tem que ir lá e fazer o seu papel. O professor presente mesmo, atuante, de contribuir, né? com a instituição, de contribuir com o crescimento do nosso HU, que é o que a gente quer, né? Todos nós temos esse objetivo. A gente tem orgulho, né, do hospital, como a gente tem orgulho da Unioeste, né? A gente sabe que ela forma profissionais bons, de competência, né? qualidade, e né? dentro do HU a gente dá essa sequência com as residências, né? Apesar que o nosso aluno desde o início, né, na graduação, né? Ele está dentro do HU. Então ele já tem toda essa formação, que não é uma responsabilidade só nossa enquanto docente, mas também
do profissional O que está lá. profissional que está lá atuante, Isso, né? E recebendo eles. exatamente. E quais são os desafios dos cargos que vocês ocupam hoje, né? Das coordenações, das tutorias também, que a gente sabe, né? A gente está falando todos os pontos aqui positivos, né? Mas a gente sabe também que é aluno, é servidor, é tudo ali, né? Então que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Hoje eu vejo que um dos nossos grandes desafios, eu não falei antes, são todo ano entram 6 novos residentes. Entram 6 e se ninguém desiste pelo caminho, sai 6 também no final, né? Então a seleção, elas são de 6. E hoje a gente recebe aluno de todas as partes do Brasil. E o que a gente percebe também hoje, que o nosso aluno ele tem uma disposição grande, mas ao mesmo tempo ele tem bastante fragilidade no sentido de lidar com o desconhecido, das relações pessoais. Então isso a gente tem tentado fortalecer, mesmo em reuniões ou mesmo dando apoio, né? Apoio, uma rede de apoio de serviços de terapia para auxiliar, para melhorar esse menino que chegou lá conosco. Muitas vezes ele já vem com uma história difícil, daí chega aí que são 60 horas semanais, ele faz 12 horas quase todo dia. Né? Todo então dia. É muito puxado, isso dá um desgaste muito grande que muitas vezes ele precisa de apoio. E daí a gente tem conseguido dentro do próprio pessoal universitário e aqui que a gente consegue então fazer esse encaminhamento para apoio desse aluno. Acho que isso é importante a gente destacar, porque é um desafio, né? Porque hoje ele está chegando muito cedo, já para a graduação, né? Ele chega cedo. E aí ele vai para a pós também muito cedo. E aí, muitas vezes, ele não tem uma estrutura emocional para encarar. Por exemplo, o HO, ele lida, como a Maristela falou, o aluno passa na UTI, passa no PS. O que ele vê nesses setores? Ele vê pacientes pesados, mas graves, né? Graves. E eles são jovens. E daí, de repente, ele vê o quê? Ele vê óbito. Né? Dentro do hospital você tem óbito, você tem perdas de pessoas. E eles acompanham, né, o sofrimento da família, eles acompanham o sofrimento do paciente. Isso afeta eles, porque eles não têm ainda uma estrutura emocional fortalecida. Então, esse apoio que a Maristela falou, que a gente conseguiu também proporcionar para eles é muito importante, né? Então a gente tem um suporte lá da equipe do HU, né, de psicólogos, a gente tem uma equipe aqui da UniOeste para a gente tentar fortalecer, porque senão o que acontece? Esse menino desiste. E a gente não quer que ele desista, né? Sim. Porque isso é um sonho dele, ele vai interromper às vezes um sonho por uma coisa que a gente não prestou atenção nele, entendeu? Então também esse olhar de prestar atenção quando esse residente está em sofrimento, porque às vezes ele não traz isso para a gente, ele não traz isso para o preceptor. Então você vai vendo sinais, né? Vai vendo as ações, isso, né? Comportamento. Então isso é importante. Se a gente quer manter esse aluno, né, dentro do programa, porque a gente precisa, né, quer que ele inicie, que ele termine, porque é um sonho dele. Então a gente não quer que ele interrompa esse sonho dele, muitas vezes por um problema que a gente tem como resolver. Então hoje esse é um grande desafio nosso, de manter esses alunos no programa, né? O desafio também das novas seleções, que eu acho que esses trabalhos de vocês é muito importante para a gente divulgar. A gente tem que divulgar nossos programas. Por quê? Porque às vezes tem muita oferta, né? E o aluno e o residente, às vezes, ele não sabe, né, onde escolher, qual é o objetivo, o que ele quer, afinal. E a gente também sabe que ele sai da universidade e às vezes ele precisa trabalhar. Sim. Né? Ele precisa sobreviver. Né? Então, esse é um outro desafio. Às vezes ele não vai fazer a residência porque ele precisa trabalhar para ganhar, né? Mas a residência, ela vai dar também, como a Maristela já falou, tem uma bolsa, auxílio, que muitas vezes ele consegue se manter e ele vai sair daqui 2 anos com N oportunidades. Que ele vai tá dando mais 2 anos da sua vida para estudar, para se capacitar, mas ele vai ter seu diferencial, né?
Então, esses são desafios, né? Desafios internos que a gente tem de estrutura, né? Porque a gente não pode negar isso, né? A gente amplia o nosso número as nossas ofertas de programas, mas muitas vezes a nossa estrutura, Física, a estrutura né? física nossa não comporta, mas a gente precisa otimizar os espaços. Então, Sim. mas a gente vai buscando estratégias e vai conseguindo amenizar esses problemas. A gente tem problema também que é um desafio também, é manter os docentes nessa atividade, né? Porque também, vocês sabem, a gente também tem problemas com concurso de docente, então a gente trabalha com professores efetivos e com colaboradores, não que os colaboradores não sejam bons, eles são ótimos, Sim. mas cada 2 anos o contrato Troca, deles né? vence, é a Contrato mesma coisa É a vence, mesma vocês. coisa nas suas É. equipes, Isso. né? Então, quando você cria um corpo Um vínculo. docente, um vínculo com o aluno, um corpo Encaixou, docente, né? muda. Aí já está na hora de rodar de novo. E isso a gente vê como um desafio também, porque Sim. você perde. Então, você preparou esse docente, né? Ele vem com a gente ali, novo, se ingressa, daqui a pouco, né? Ele vai embora. Exatamente. Então, também é um desafio, né? Da gente trabalhar, de manter esses docentes, porque o professor também ele se beneficia com esses programas, porque a gente também aprende, é um aprendizado também para a gente. No dia a dia, você lida com diferentes situações, Então, são vários desafios, a gente manter o aluno, a gente pensar a estrutura, a gente pensar corpo docente, a gente manter a qualidade. Recursos humanos, né? Manter a qualidade desses programas, né? Porque a gente consiga atender tudo, aquilo que a gente coloca lá, que a gente quer de objetivo para esses cursos. Então, são desafios. E eu penso que também é importante lembrar um desafio que a gente também vivencia agora, que é o reflexo da pandemia. A gente tem aluno que vem para a gente que passou praticamente a graduação tendo aula online, né? Que Verdade, praticamente não teve Muitos. atividade do contexto da prática dentro de um hospital, só vivenciou as situações em laboratórios. Então, esse também é um desafio que a gente tem vivenciado desde o ano passado, que esse aluno vem para a gente, mas, professor, eu nunca vi isso. Né? Porque ele vivenciou na graduação dentro de um laboratório. Então, muitas vezes, quando ele se depara com aquele paciente infartado, baleado, que é o Né? né, forte do do HO. O carro eu forte, sempre foi falo nas entrevistas, não pense que você vai chegar aqui no HU, você vai encontrar pacientes só com enxaqueca. Eu sempre falo nas Nem entrevistas. sei, eu acho. Porque a coisa é Vou nessa achar que é enquadra uma como- AVC são, graves. são quadros graves e muitas vezes esse aluno veio de lá dessa pandemia e chega aí se depara com uma situação dessa. Então é difícil para ele e tem que conciliar isso. E isso também afetou a questão das relações interpessoais. Claro, né? cada vez Ele mais. ficou atrás de um computador 2 anos. 2 anos. E não interagiu. E dentro de um muito, laboratório, quando ia, né? Então, isso também é um outro, por isso que Desafio, a gente, né? que talvez não, isso já tem estudo, né, que traga o quanto essa pandemia afetou a questão emocional, né, a saúde mental das pessoas. Então, a gente já recebe ele meio fragilizado por conta de tudo isso. E então é uma outra realidade para a gente, né? A gente estava acostumado com aluno assim que era de ensino presencial, de repente muda. Então, tudo isso a gente tem que analisar quando você até vai avaliar o aluno, porque ele não está tendo o mesmo desempenho, por exemplo, de um grupo anterior. Gestão Ou por de que a gente conflitos, precisa. né? Isso, por que a gente tem que investir mais? Né, na comunicação, na interação com eles, né, na questão da comunicação, na questão dos conflitos. Tudo são consequências. E a gestão de conflitos, gerenciar conflitos hoje é um grande desafio É também. o maior desafio. acho que de Justamente todas as porque a áreas. gente lida com o ser humano. E nesta situação a gente tem a intolerância está muito, muito presente. Então o gerenciamento, a gestão de conflitos, ela é uma coisa bem exacerbada. Esse afeto, o que afetou a saúde mental não foi só do aluno, dos professores Dos também. professores, de todos, né? de Da todos, população né? em geral. É. Então, Falo, hoje, nós quando a que gente trabalhamos fala, na pandemia. É, Então, exatamente. Quando a gente fala totalmente. hoje, quem tá precisando de atendimento psicológico, são professores, são alunos. Então, a gente tem filas hoje esperando Sim, atendimento, né, exatamente. nessas áreas. Porque todo mundo foi afetado de uma forma ou de outra, né? Por perder alguém, ou pelo medo do desconhecido, mudou a vida Pelo de todo isolamento, mundo, pelo isolamento. né? Então, isso refletiu no jovem, né? Eles foram mais afetados, porque ficaram, né, bem dizer,
com esse ensino. Prejudicou, né? Prejudicou hoje a gente não tem bastante, nem né? o que E quais discutir. as vantagens, profs, de se fazer uma residência no HUOP? Nós sabemos, né, que tem o pessoal agora fazendo até intercâmbio aí, tão sim. faceiro, né? Hoje a gente tem uma experiência nova que na residência a gente nunca teve. A gente tem 3 residentes, vai ter a 4ª agora em dezembro, que a gente chama de um estágio optativo. Estágio optativo é aquela oportunidade que esse residente daqui, do Hospital Universitário, ele vai para outra instituição para ele conhecer o trabalho lá. Então, hoje a gente tem 3 residentes de gerenciamento que estão no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Uma fazendo estágio optativo no centro cirúrgico, outro na clínica médica e outro na clínica cirúrgica. Que legal, né? Então, nós temos 3, elas vão ficar 15 dias, vai ser até a semana que vem, que vão estar vivenciando esse outro período. Uma outra realidade. Exatamente. Verdade, até para comparar para a gente. É. Vai ser muito bom. E Vai ser depois, no dia 15, elas retornam, e no dia 1º de dezembro a gente tem uma outra residente que vai fazer clínica médica também no Hospital do Coração, em São Paulo. Né? Então, também vai ser uma nova experiência, e daí, logicamente, que quando elas voltarem, em dezembro, a gente está programando para a gente fazer uma tarde lá, uma manhã, alguma coisa para elas colocarem, fazer o relato de experiência desta vivência que elas tiveram. Ótimo, né? Hoje, o hospital, a residência de gerenciamento, nunca recebeu ninguém para fazer esse intercâmbio, mas tem residências da fisioterapia, eu acho que da neonatologia, se eu não estou enganado, que já receberam alunos de outras instituições para fazer aqui. Então, eu penso que isto é algo que tem que crescer e tem que estimular esse residente a estar participando e buscando essas outras possibilidades. Então, eu vejo que isso é importante para o crescimento tanto da residência quanto dos próprios residentes. E é uma forma de estimular os que estão vindo para continuar. Você perguntou, então, por que fazer residência? Eu penso que é o caminho que ele vai te preparar para o mercado profissional, onde ele vai te qualificar, ele vai te dar mais segurança, mais habilidade. Quando eu falo de habilidade, é tanto de gestão, tanto de gerenciamento, quanto da questão técnica. Então, ele vai te preparar, e mesmo para a docência, né? Hoje, porque o residente ele também participa de momentos de discussão, ele também sai preparado para a docência. Então, por que fazer residência? Porque é o local onde ele vai te abrir os caminhos. Vai ser sofrido? Vai ser cansativo? Vai ser difícil? Vai também. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena pelo profissional que você vai sair de lá. Eu acho que, como a Maristela falou, complementando, é um caminho de sucesso para ele. Porque ele vai ter uma experiência boa, ele tem uma boa remuneração, querendo ou não, para um recém-formado. Ele vai sair com título de especialista, então, né? Ele sai titulado ali, como especialista em enfermagem e gerenciamento, em fisioterapia hospitalar, em enfermagem obstétrica, ele sai com um título. Né? Então, ele já vai ter um diferencial no mercado por conta disso. A experiência dele é ser acompanhado por um profissional experiente naquela área que ele escolheu. Né? Porque, como a Maristela colocou, ele passa no primeiro ano pela assistência, por vários setores assistenciais, onde ele está ali com um enfermeiro que tem uma experiência, né, assim, grande lá na UTI, por exemplo, que você é fã da UTI, né? Mas ele passa lá pela UTI. Não é não. Então, ele vai passar pela mão de enfermeiros lá, que estão ali, ó, né? Há quanto tempo? Então, toda essa experiência que ele vai estar usufruindo ali daquele profissional, né? Ele vai ter a experiência de gerenciar, né, no segundo ano, né? Vai estar lá junto com a diretora de enfermagem, resolvendo conflito, negociando, liberando, né, fazendo dimensionamento de pessoal, quando ele vê na universidade muito rápido. Então, são N's, né, as vantagens hoje que eu vejo do profissional que passa por uma residência. E em todas as áreas, né? Isso não só na enfermagem, eu vejo isso em todos, na medicina, né?
Nas multi E também, eu sem queria contar, fazer um né? pedido, podia mandar um residente lá para nós, né? A gente precisa de Muito ajuda, bom. né? Aproveitando esse espaço, Rede Ai, meu Nacional, Deus. por favor, Fazendo um pedido, né? fazendo um pedido, por favor. Esse setor de educação permanente, o melhor do sul do Esse Brasil. É, tem que mandar alguém lá pra ver como Também, que é. vamos Porque a gente colocar. empresta, né? Tem os nossos meninos lá. boa Mas só que verdade. nós temos os nossos funcionários lá, Ah, é que nós verdade. emprestamos. Tem umas parcerias. É, eles são muito queridos. Eles sempre estão muito dispostos. Assim, da minha parte, né, como eu falei, não é por ter as profs aqui, mas a Sil sabe, a equipe sabe que eu sempre falo muito bem da residência e eu vejo exatamente como isso. Eu acho que te capacita muito para você enfrentar o mercado de trabalho. Tanto que vocês falaram, né, não sou só eu que estou lá na educação, nós temos vários outros colegas que estão, né, em direções de outros cursos, docentes que estão em outros grandes hospitais também, então eu acho que é um diferencial muito grande na nossa carreira. E eu sou fã de carteirinha, né? Você sabe, passou um acadêmico lá na minha porta, ó, bora fazer residência. Vem tomar café. Não, e outra coisa, assim, que a gente até Eu não... sempre falo muito bem. Que a gente não falou, tem tempo ainda? Posso? Sim, Tem, sim. pode falar, Então, prof. uma coisa que agora eu, né, lembrei, a gente esquece às vezes. Mas é grande oportunidade também que a gente tem, nós professores, é a produção científica. Então, Ah, todos os exatamente. trabalhos Imagina. desses residentes, eles são desenvolvidos, as pesquisas dentro do HU. Né? Então, a gente estimula eles a fazer essa pesquisa lá no HU. Isso traz resultados que vão depois impactar em mudanças dentro da própria instituição. Então, isso que você fala é importantíssimo, gente. Se a gente pudesse ter residente em todos os, né, os Na espaços, educação permanente. Os setores, né? Porque a gente faz pesquisa, a gente faz extensão e a gente faz ensino com o nosso aluno da residência ali. Né? Então, isso reverte no quê? Reverte em produção científica, reverte em melhoria dos processos de trabalho. Isso é muito bom. E ele também faz o trabalho de conclusão da residência. Isso também faz com que ele tenha que pesquisar, estudar e buscar e depois fazer uma publicação. E aí É que a gente verdade, eu desperta... adorei assistir aqueles que eu fiz lá. Isso. E aí a gente desperta ele para o ensino, entendeu? Sim, Porque verdade. quando a gente trabalha a pesquisa, o ensino, ele começa a se despertar para a pesquisa, ele começa a se despertar para ir para a docência. Então, isso é gratificante para a Viu gente. como eles é são muito importantes na educação permanente, prof? Claro que é. Nunca a gente falei que não era. Como eles são importantes. É um espaço do gerenciamento, inclusive. né? Inclusive, né, a educação permanente é dentro da gerência dos serviços, né? Então a gente vai se encaminhando pro nosso final Eu só quero ouvir um aqui. negocinho aqui com a Fran. Pode ir falando, Ana. que Tá eu quero bom. fazer um anúncio. Tá bom. Vai fazendo. Antes de finalizar, eu só queria falar, né, sobre as 60 horas, né? Eu acho que tudo é de como a gente vê a situação, né? Então, quando a gente assume lá a vaga na residência, a gente sabe, vou ser residente, vou trabalhar 60 horas semanais. Não estamos falando, né, gente? Eu estou falando algo de que eu vivi, né? Que não tem a parte do cansativo, alguns setores mais estresse, menos estresse, mas isso que faz parte de qualquer lugar que a gente for trabalhar, né? Mas eu acho que enquanto residente a gente deve valorizar também, porque são 60 horas que eu estou ali para aprender. E como a prof falou, a gente recebe a bolsa, que a gente considera um salário lá, enfim. Então, eu acho que, né, o que eu digo, assim, para os residentes, ou para quem está querendo vir aí nas residências a seguir, né, é olhar com esse olhar, né, que essas 60 horas, elas sejam 60 horas que eu decidi fazer, né, que eu decidi estar ali, e que já que eu vou estar ali, né, que eu possa aproveitar o máximo de cada setor, que, eu sei que tal preceptor é bom, que eu vá lá e aproveite, que eu tire as dúvidas, que a gente use, né, porque às vezes também chega pra gente alguma reclamação, né, por já ter feito residência, porque tal coisa assim, tal maneira. Eu falo sempre isso, tenta ver o que é bom, porque mesmo que às vezes a gente acha, tal preceptor não é o melhor preparado para me ensinar, mas não existe isso, né? Com qualquer pessoa que a gente tiver no setor, se a gente quer, se a gente se dedica, a gente vai aprender algo. Todo mundo tem algo para ensinar, né? Claro que alguns um menor nível, outros no maior, mas eu acho que é impossível você passar por um setor 2 meses e não aprender algo novo. Então, Impossível, essa questão mesmo do impossível. como olhar, né? A gente valorizar o que a gente conseguiu, esse espaço mesmo. Pelo menos quando eu entrei, né? A vaga foi difícil, foi disputada, galera. Então, a gente sabe que tem, né? Tem pessoas interessadas, então que a gente aproveite, né? Aquele espaço que a gente conseguiu. Você quer falar bem. algo antes de ir para os agradecimentos? Pode ser nos agradecimentos mesmo, né? Só lembrando nossos companheiros que está tendo a premiação do Corém. Foi aberta a votação, né? Do Prêmio Protagonista Corém Paraná 2023. E nós temos a Dariane Barbosa, que é a nossa colega que se aposentou. Ela foi indicada pela enfermeira Sara. Então, pessoal, vamos lá, vamos votar. Entra no site, tá? Site do
prêmio protagonista, e votem lá na Dari. Vocês podem votar quantas vezes vocês quiserem. Vamos dar essa alegria. Do Corém, né? Paraná. Corém, Isso. Paraná. Mas a gente está enviando o link nos grupos Isso, também, né? Tem estamos link de enviando fácil link, acesso, né? Mas vamos dar essa alegria para essa mocinha que já está aposentada, essa jovem senhora. Então chegamos Um aos lembrete, nossos então. agradecimentos. Vamos Profs, agradecer. vamos começar por vocês, Prof. Neuci, para quem que você quer mandar um agradecimento hoje. Bom, eu quero agradecer a vocês pelo esse convite. Acho que é muito interessante a gente participar e estar divulgando. Acho que é um espaço excelente, né, para a gente estar conversando com as pessoas, com os colegas. Agradecer quem nos assistiu aí, né? E se quiserem mandar dúvidas, a gente está à disposição. Agradecer especialmente as direções do hospital, do HU, pela abertura que estão dando para a gente, tanto para o ensino em si, né, para o ensino de uma forma geral. Acho que mudou bastante, a gente está se sentindo muito mais acolhido de uns tempos para cá. Então, acho que a gente tem que enaltecer, né, a direção de enfermagem, né, por essa oportunidade que ela está dando, inclusive dos docentes assumirem essas funções do enfermeiro rotineiro, que eu acho que ele está contribuindo muito, né, como a Ana falou, e a gente está vendo, né, esses resultados, mas isso tudo depende do quê? Da gestão entender isso, né? Exato. Quando a gestão entende que o ensino é importante dentro do hospital, a coisa vai, né? Porque aí você percebe que, como a gente já falou, o ensino não, a assistência não, sem o ensino não vai para frente, né? A gente precisa cada vez mais levar o ensino para dentro do hospital. E eu acho que essa gestão fortaleceu bastante. Então, meu agradecimento, né? Enquanto docente, enquanto enfermeira, enquanto hoje coordenadora da Coremo, né? Agradecer a direção por essa abertura aí, né? Pro ensino dentro do HU. Prof. Maristela, para quem vai ser os agradecimentos? Olha, eu quero agradecer a vocês também por ter dado esta oportunidade de nós estarmos vindo aqui para falar, divulgar a importância das residências. A residência de gerenciamento é uma residência que já está bem fortalecida desde 2011 que ela tem, são 12 anos de caminhada, mas de lá para cá várias outras opções de residências aconteceram. Então, isso é importante também. Antes a gente tinha uma demanda maior. Hoje a gente também tem bastante candidato, mas o leque de opções eles aumentaram. E isto é muito importante, tá esclarecendo, orientando o que é a residência, o que é fazer a residência. Então, agradeço vocês a oportunidade de estar aqui e também de estar à disposição para eventuais dúvidas e para estar contribuindo no que for preciso aí com vocês. Muito obrigada. Silmara Mariano. Vamos lá. Eu vou agradecer, então, o pessoal que está aí nos assistindo. Muito obrigado. Curtam, compartilhem. Pode dar ideias, né? Como a gente sempre fala. Desculpa aí se a gente fez alguma coisa aqui que não agradou, né? E agradeço às prof. Obrigado mesmo por vocês terem vindo. Fica de pé o meu pedido, né? Não vou retirar até não o final vou do retirar programa. meu pedido. Obrigado, minha família, que eu tenho certeza que está me assistindo, tá? E beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Então, eu agradeço as nossas direções, né? A direção geral do HUOP, a direção de enfermagem, ao pessoal da assessoria de comunicação aqui, da UniOeste. Nós estamos na UniOeste, tá? Às vezes o pessoal tem dúvida, nosso estúdio aqui, lindo. Ele fica aqui na reitoria da UniOeste, tá, pessoal? Então, obrigado, pessoal da comunicação aqui, o Brito, o Vitor, que estão ali, a nossa diretora Fran aqui dentro. Nossa família, amigos, todo mundo que está assistindo, né? Aí vamos lá, que hoje eu não fiz o meu merchan aqui, né? Pessoal, você já seguiu hoje? Hoje não. Você já segue a melhor página que tem no Instagram? Como que é, Silmara? Ela vai aprender, gente. Hoje é só o quinto. Arroba é antes. @huop.edupermanente. Gente, ela vai aprender. Siga nós lá, Então, pessoal. se você ainda não segue a página do Instagram, segue lá, tá? @huop.edupermanente. Tá assistindo a gente aí? Deixa o seu like, comenta lá, manda uma figurinha, uma carinha feliz, qualquer coisa, escreve o que achou, né? Faz um comentário sobre as nossas profs maravilhosas que estão aqui. Eu acho que é isso, né? Deixa eu só, né, dar um recadinho. A Sara não pôde estar presente hoje, mandou aqui um abraço para as profs, tá? Acredito que no próximo ela esteja aqui com a gente. Eu acho que por hoje é isso, então. Obrigada, pessoal. Então vamos lá, tchau. Tchau, gente. Pessoal. Até a próxima.